Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos aqui no módulo 2, aula 3. Desse módulo, a gente está falando um pouquinho sobre o dia da expiação, porque o dia da expiação ele tem uma relação com o jejum. Né? A gente sabe que se a gente pegar ali a origem do que Deus estabeleceu, a gente vai encontrar a origem do jejum no dia da expiação, pelo menos segundo as Escrituras Sagradas, né? Então a gente sabe que isso é uma prática de muitos povos, uma prática muito antiga. Mas, né, para nós é importante entender, né, qual é o fundamento bíblico do jejum. Então, dando continuidade aqui, a gente está vendo quais eram os aspectos ali, quais os fatores envolvidos no dia da expiação, para a gente poder entender o propósito, né, que Deus tinha em mente quando ele estabeleceu o jejum. Então, vou compartilhar aqui, esse é o segundo item, né, o segundo ponto, onde a gente lê o seguinte: o reconhecimento do efeito devastador e contaminante do pecado. Então, até mesmo o próprio tabernáculo tinha que ser purificado por causa dos pecados do povo. Dessa forma, entendemos que, como uma praga devastadora ou um vírus mortal, assim é o pecado para os seus envolvidos. Aqui, três passagens, né, no livro de Levítico, Judas e 2 aos Coríntios. Então, a gente percebe o seguinte, que Deus, né, dessa maneira bem didática, muito prática, inclusive, ele procurou fazer com que o povo de Israel entendesse o, o a malignidade, né, o mal, e que o povo reconhecesse, né, o efeito que o pecado tem de contaminar. Por isso que a gente vê orientações nas Escrituras para que a gente não ande com qualquer pessoa, ou seja, não tenha qualquer tipo de relacionamento, inclusive dentro das amizades, para que a gente não se case com qualquer pessoa, para que a gente não toque em qualquer coisa, porque, por exemplo, a passagem onde diz que Paulo, os lenços e aventais ali que eram levados dele, tinham uma carga energética que fazia com que milagres e libertações acontecessem, e, e a gente vê isso também para o mal, né? Hoje, inclusive, aquilo que a gente conhece como macumba, né? A pessoa pega ali um objeto, alguma coisa, introduz em algum lugar, coloca dentro te dá de presente, coloca dentro de uma casa, dá de presente para alguém, e ali aquela coisa ela começa a fazer um efeito negativo, né, naquele ambiente. Então, por exemplo, a passagem de Judas, né, que está aqui de Judas 23, diz que a gente deve ter cuidado até com a roupa manchada pela carne, né? Se eu bem me recordo, vou até buscar aqui para poder estar lendo na íntegra aqui para vocês. Então, Judas, no versículo 23, diz assim, ó, salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa manchada pela carne, ou seja, pelo pecado. Então, entender que além do que a gente viu aqui na outra aula, né, a gravidade do pecado, é entender esse efeito contaminante do pecado, né? Então, a gente tem que ter muita atenção porque cada pessoa, assim como o objeto, ele traz uma carga, né? É como se fosse um átomo, mais um átomo, um íon, né, na verdade, né? Um átomo ali que foi carregado positivamente ou, né, ganhou elétrons ali, agora ele se torna negativo. Ele tem uma carga, né, seja negativa, seja positiva. Então, todas as coisas possuem essa carga, né? Então, a gente tem que estar atento com quem entra na nossa casa, né, com quem a gente se relaciona, com quem a gente casa, né, as nossas amizades, com objetos, com aquilo que a gente vê, tudo é energia. Tudo é energia e é importante a gente ter essa atenção para não acabar
tendo problemas, assim, como disse Jesus ali em Mateus 11, né? Uma sobrecarga, né? A gente, eu acho que já tem uma cruz, cada um tem o seu fardo para levar, mas existe uma sobrecarga. Por isso que Jesus ele fala: vinde após mim, vinde a mim, todos vós estão cansados e sobrecarregados. Porque quando a gente está no mundo, né, como a gente costuma dizer, a gente não só tem uma carga, né, como a gente também tem com Cristo, a gente tem um fardo, né, cada um leva a sua cruz. Mas essa, além de outros detalhes, né, que muda tudo, né, você levar uma carga longe de Jesus e você levar com Jesus na presença de Deus, ainda tem a questão da sobrecarga, que aí pode vir também sobre o cristão e sobre o não cristão, porque isso vai depender da conduta, isso vai depender do comportamento. Então, de repente, você já tem uma carga, que é a sua cruz, e aí por mais decisões, por mais escolhas, acaba que acontece uma sobrecarga e a vida fica mais pesada e os problemas ficam maiores. Entendeu? Então, interessante aí que a gente realmente tenha atenção para esse tipo de coisa. E aqui a gente fechou aqui mais um ensinamento, né, que o dia da expiação traz para a gente e que nos mostra, né, o que o jejum, né, qual é o contexto do jejum, onde que o jejum está envolvido. Então a gente vê aqui muita questão sobre pecado, sacrifício, reconhecimento, né, e a gente vai ver mais um ponto agora na próxima aula. Deus te abençoe.